projeto Reencontro ganhou vida enquanto a DI 4616 era julgada no Supremo Tribunal Federal. Logo no começo, nós disponibilizamos uma pesquisa para ouvir os analistas tributários durante aqueles dias de angústia, de incertezas e indignação. E o que a pesquisa nos revelou foi uma longa trajetória, dura muitas vezes, mas marcada por esperança, por força e orgulho. A ação direta de inconstitucionalidade 4616 de 2011 questionava a transformação dos técnicos do Tesouro Nacional, hoje analistas tributários, em cargo de nível superior. Essa transformação foi feita em 1999, durante o governo Fernando Henrique Cardoso. No dia 13 de novembro de 2023, o STF reconheceu a constitucionalidade da transformação. Foi um momento de celebração, uma vitória incontestável dos analistas tributários. Mas essa não foi a única batalha que enfrentamos, nem a única conquista desde a criação do cargo de TTN, ainda no mandato do general Figueiredo. Foram muitas as lutas, e elas se confundem com a própria história da Receita Federal e com a reconstrução do Estado Democrático de Direito brasileiro. Decole conosco e vamos revelar um pouco dessa trajetória de lutas, de organização política e sindical dos analistas tributários. Em 1985, o Colégio Eleitoral faz a última eleição indireta para presidente da República do Brasil. Tancredo Neves vence, mas falece, e José Sarney, seu vice, assume a presidência, iniciando um longo processo de redemocratização do país, após mais de 20 anos de ditadura militar. O Congresso Nacional aprova, ainda para 85, eleições diretas para prefeito das capitais e eleições para a Assembleia Nacional Constituinte, que ocorreria em 86. Para conter a hiperinflação, o presidente Sarney lança vários planos econômicos. Nenhum obteve êxito. Em 88, a Assembleia Constituinte assina a Constituição Cidadã, com novos direitos, inclusive o de sindicalização dos servidores públicos. No ano seguinte, em 89, os brasileiros votam para presidente em eleições diretas e elegem Fernando Collor de Mello, que promete caçar os marajás do serviço público. Ele liberaliza a economia com privatizações e extinção de estatais, demissão massiva de funcionários e abertura do país à importação e ao capital internacional. Após acusações de corrupção, o Congresso abre processo de impeachment contra Collor, que renuncia ao mandato ainda em 92. Itamar Franco, vice de Collor, assume a presidência e, em 94, lança o Plano Real, conduzido por FHC, ministro da Fazenda. O plano reduziu a inflação e melhorou a economia, contribuindo para sua eleição para presidente naquele mesmo ano. Após 2 mandatos, de 95 a 2002, mesmo com alguns avanços sociais, o governo de Fernando Henrique estava desgastado pelo desemprego, crise de energia elétrica, altas taxas de juros que sufocavam a atividade econômica e reduziam salários. Os servidores públicos amargavam 8 anos sem reajuste de salários. Em 2002, Lula da Silva foi eleito para o seu primeiro mandato com propostas voltadas para os setores mais empobrecidos da sociedade. Lançou programas sociais como o Fome Zero e o Bolsa Família e foi reeleito em 2006. A história política e econômica do Brasil, desde a redemocratização, não se separa da luta dos técnicos do Tesouro Nacional desde 1985, em sua busca por melhores salários, condições de vida e trabalho, até sua transformação em analistas tributários em 2007.
Nesse episódio do Reencontro, vamos decolar, mostrando o início da organização sindical dos analistas tributários. Vamos ouvir os testemunhos daqueles que participaram do processo de redemocratização do país, com lutas que se cruzam e se complementam. Com a palavra, aqueles que construíram nossa história, com orgulho, esperança e força. Após um movimento de toda a carreira, auditoria, a Receita Federal, o governo federal, em final de agosto de 1987, edita o Decreto-Lei 2357, que concede a GEFA apenas para um cargo da carreira. Esse é um momento marcante. É o primeiro momento em que o cargo de técnico do Tesouro Nacional, depois analista tributário da Receita Federal do Brasil, sofreu discriminação, não teve um tratamento proporcional à sua importância na instituição. Esse é um marco, agosto de 1987, a primeira discriminação. Mas a resposta foi forte. A indignação dos TTN era muito grande, o cargo, os colegas estavam com muita disposição de luta. A gente sentia nos locais de trabalho que mesmo os colegas mais antigos foram incorporando, se contaminando com esse espírito de luta dos colegas mais jovens, né? Eu me lembro que tinha algumas colegas aqui em Belo Horizonte, Marilu e Marilene, por exemplo, que falavam: meninos, vocês que fazem aí, nós vamos junto, mas olha aí, nós estamos indo. Foi um processo muito bacana, né? Foi um processo muito bacana. E aí, desse momento, não mais os servidores da carreira, mas apenas os técnicos, aprofundamos a nossa mobilização, o debate, e no finalzinho de outubro de 87, o início de novembro, eu não me lembro exatamente a data, iniciamos uma greve. E eu tenho muito orgulho de dizer que participei da primeira greve da história da Administração Tributária Federal Brasileira. E essa greve durou 16 dias. E a Receita, não sabia o que fazer, não tinha know-how para lidar com greve. Era muito engraçado. Os gestores, os administradores não sabiam como se comportar. Por quê? Foram formados na ditadura militar, foram formados no autoritarismo, mas o Brasil estava mudando. Desde a criação do cargo de técnico do Tesouro Nacional, em 1985, até hoje, como analistas tributários, a nossa história é marcada por lutas políticos-sindicais e de resistência às diversas tentativas de inviabilizar a nossa função de modernizar a Receita Federal e cumprir a sua missão junto à sociedade brasileira. Durante décadas, nos empenhamos na legítima defesa de nossos interesses profissionais e nos mobilizamos para manter os valores fundacionais do nosso cargo: competência, o compromisso e a busca por uma administração tributária que promova a justiça. Nesse sentido, a nossa história de lutas e organização política, como servidores públicos, é inseparável da própria história da Receita Federal e do Estado brasileiro. Os diferentes saltos transformadores que a Receita percorreu foram, em boa parte, mediados e definidos pela correlação de forças internas entre seus servidores. Ainda na segunda metade da década de 80, por exemplo, o fim do regime militar e a nova Constituição mudaram as circunstâncias e as possibilidades de seleção e atuação dos servidores públicos. E a Receita Federal foi chamada a se adaptar aos novos tempos de abertura democrática. Já no final dos anos 90, nos governos FHC, com a política de reforma do Estado, que tentou enxugar a máquina pública, a Receita passou por um novo processo de reestruturação. Nesse período, os analistas tributários travaram a luta pelo reconhecimento do nível superior e ampliação do espaço de atuação
dentro da Receita Federal. Essa fase se estendeu até 2007, quando ocorreu a fusão com a Receita Previdenciária e a criação da Secretaria da Receita Federal do Brasil, desencadeando nova reestruturação e novos arranjos na correlação de forças de seus servidores e nos processos de trabalho, sempre com reflexos para a sociedade brasileira. Para os analistas tributários, essas mudanças marcaram uma nova rodada de grandes lutas. Eu sou Ana Luísa Teles e tenho a satisfação de conversar com o Jeter Lacerda, analista tributário da Receita Federal. Olá, Jeter, tudo bem? Tudo bem, Ana. Prazer também estar aqui. Jeter, como a Constituição de 1988 alterou as relações da categoria com os governos? Bem, Ana, é um marco, né? Não se pode falar de estrutura sindical, luta sindical, sem fazer referência à Constituição Cidadã de 1988. Até antes de 5 de outubro, nós não tínhamos direito, como servidor público, né, de nos associarmos, de nos filiarmos a um sindicato, né? E a Constituição de 88 nos trouxe esse direito. Jeter, o que representou para a Receita Federal o grande número de técnicos do Tesouro que entraram no final dos anos 80 e no começo dos anos 90? Como eram esses servidores, tecnicamente e politicamente? Bem, Ana, para mim, né, assim, claramente é uma outra Receita Federal, né? É uma outra Receita Federal. Por quê? Porque até a Constituição de 88, até a existência da Carta Magna lá em 88, não havia obrigatoriedade, né, de concurso público, havia formas de ingresso derivados, tal. Então, a Receita Federal, assim como todos os órgãos da administração pública, ela tinha algumas carências na sua forma de captar recursos humanos, né, na parte de meritocracia. Isso era genérico. Com a aproximação da Constituição de 88, essas questões ficaram escassas, mas estava-se, né, como quando um servidor público entra, ele tem uma permanência longa, né, mesmo para ser justo, eu creio que de 78 para frente, praticamente todos os servidores da Receita Federal que ingressaram foi via concurso. Mas havia um passivo aí de pessoas que já tinham 15 anos de Receita, 20 anos de Receita, que tinham entrado na Receita de uma certa forma por apadrinhamento e tal. Essa era a cultura da época, né? E quando nós temos esse concurso massivo, né, de 3.600 técnicos do Tesouro Nacional, como eu falei, 90% já com nível superior ou concluindo, você tem uma oxigenação, né, de qualificação bastante relevante no órgão. E passou a ser a parte majoritária. Então, todas as unidades da Receita Federal elas foram impactadas com esse perfil de profissional que estava chegando, que naturalmente, né, muitos eram o seu primeiro emprego, queriam mostrar suas capacidades. Então, foi uma verdadeira revolução na Receita Federal a nível de qualidade, selecionar esses servidores. Qual que é a missão, Jeter, dos analistas tributários, ao seu ver? Bem, a parte técnica, né, ele está totalmente sintonizado com a missão da própria instituição, né, que é trazer justiça fiscal, né, ter um atendimento de excelência, né, ter um corpo funcional qualificado, comprometido, né, com o Estado brasileiro e não com governos, né, transitórios. Se você pudesse dar uma máquina do tempo e conversar com o Jeter lá de 1985, o que você diria para ele?
o Jeter que acabou de passar no concurso, o que você diria para ele hoje? Se eu tivesse uma bola de cristal, né, naquela época eu diria, olha, você vai ser gratificado, né, se você se empenhar aí em ser um bom profissional, técnico, né, como técnico, e também não se acomodar e não se amedrontar com as injustiças, né, e você se engajar no coletivo, né, acreditando que as transformações não vêm de gigantes assim individualmente, mas no coletivo a força é bem maior. Então, se você percorrer esse caminho aí, você vai concluir seus dias na Receita Federal embora alguma ou outra injustiça, mas você vai sair bastante gratificado da jornada que você vai caminhar. Você perguntou, né, o que é que eu diria para os novos analistas tributários? Vocês vão estar entrando numa casa que alguns problemas foram corrigidos pelo o labor de colegas que se envolveram no movimento sindical e pela a abertura de alguns gestores, e aí eu incluo o doutor Everardo como o principal. E eu tenho a satisfação de conversar hoje com a Cida Santos, analista tributária aposentada. Olá, Cida, tudo bem? Oi, Ana, tudo bom? Eu sou Cida Santos, eu estou aposentada, mas eu trabalhei durante 35 anos na Receita Federal do Brasil, desempenhei várias atividades e, com muita alegria, consegui completar o tempo e estou agora na devida aposentadoria. De qual cidade você é, Cida? Eu nasci em Brasília, trabalhei sempre aqui e continuo morando em Brasília. Quando você entrou na Receita, quais sentimentos ou emoções você teve quando você passou no concurso? Quando eu passei no concurso foi muito bacana, foi uma surpresa maravilhosa. Como eram feitas essas mobilizações quando ainda não havia internet para convocar as pessoas? Era tão interessante e a gente era tão empolgado com a participação sindical. A gente fazia no boca a boca. A gente fazia, não precisava de grandes ferramentas, a gente já tinha um determinado hábito, né? Era comum a gente fazer assembleias assim, frequentemente. Então, não precisava ter um grande problema para a gente estar fazendo assembleia. Eu falava que ia ter assembleia, todo mundo ia. Simples assim. Então, sempre alcançava os quóruns, era uma interação muito boa, entende? A gente começou, quando o sindicato começou, a gente fazia assembleia mesmo, era debaixo da árvore. Eu me lembro até hoje, tem uma área em frente ao edifício sede do Ministério da Fazenda, que é onde a gente fez os melhores movimentos, as melhores assembleias. Com o passar do tempo, foi nos ofertado o auditório e a gente passou a utilizar o auditório, né? Ficar todo mundo mais acomodado, para poder falar em microfone mais tranquilamente, ter uma estrutura melhor. Mas não precisava de muita coisa para fazer a luta sindical. A gente fazia muita concentração na porta dos gabinetes, das chefias, né? Então, era muito interativo e era muito eficiente. Era um movimento eficiente. Hoje em dia está bem diferente, né? Por mais que tenha ferramentas, eu acho que está um movimento mais frio, mais distante, por isso mais difícil de mobilizar e mais difícil de ter repercussão positiva e resultado. Porque está muito baseado em tecnologia, está muito baseado em hierarquias desnecessárias dentro do sindicato. A espontaneidade da base, eu acho que está sendo esquecida. E, com isso, o movimento perde força, né? A gente não tinha esses problemas. Bastava, a gente chamava de rádio corredor, né? A rádio corredor, no instante divulgava que ia ter assembleia, e a coisa acontecia, a reunião acontecia, todo mundo participava. Nessa meada ainda, eu vou te pedir, Cida, para você deixar um recado para os seus colegas que estão entrando agora no cargo.
Olha, eu queria desejar para aqueles que estão entrando muita força, muita luz, que eles se mantenham, assim, muito observadores, que não percam o propósito de trazer melhorias para o órgão, de contribuir, que vejam o cargo como uma possibilidade real de ser feliz enquanto servidor, né? E que tem muito serviço a ser feito ainda. A gente tem muita área para atuar. Eu acho que a gente não deve se limitar a essas questões de barreiras pontuais que acontecem. A gente deve pensar de uma forma mais ampla e estar pronto para superar todos os obstáculos. Mas que não deixem de participar ativamente do seu órgão, do seu sindicato, das atividades da Receita como um todo, né? Que continue mantendo a Receita como órgão de vanguarda, com as melhores técnicas e os melhores conhecimentos. A trajetória de luta nossa, ela é bem anterior à nossa própria existência como categoria. Isso porque a nossa luta se iniciou para a publicação do Decreto 2225, que criou a nossa carreira. E para que isso acontecesse, muita articulação política, muita luta, muita batalha foi travada e várias pessoas se envolveram nessa mobilização. E aí a gente destaca o papel de uma mulher paranaense, Terezinha Gomes de Lima, que foi a primeira presidente da Unastem, a entidade nacional que nos representava quando a gente ainda não tinha garantido o direito de sindicalização, o que só foi conquistado com a promulgação da Constituição de 88. O fato dessa importante liderança feminina da nossa categoria ter sido assassinada por um ex-companheiro nos remete a uma importante luta que a gente tem que começar a travar dentro do sindicato, claro, junto com outras entidades e sociedade civil, que é a luta da defesa da mulher. A luta pela equidade de gênero e combate aos crimes de abuso, assédio e feminicídio. Um importante passo foi dado nesse sentido, que foi a criação da Comissão de Mulheres, da qual eu faço parte, e com muito orgulho, e através da qual a gente já conseguiu alguns avanços na pauta feminina. O mais importante do documentário é realmente fazer a sua voz ser ouvida. Queremos escutar e interagir com vocês. Por isso postamos um formulário em nosso site para que vocês respondam uma pequena pesquisa sobre o trabalho e sobre os seus sentimentos em relação a vários temas importantes. Nós refletimos e discutimos muito sobre esse projeto, o Reencontro, mas o documentário só estará completo com a sua participação. Visite nosso site e redes sociais, dê sua opinião sobre a carreira e o cargo. Traga sua história e nós a contaremos nos próximos episódios. Não perca os próximos episódios no canal do projeto Reencontro. Revelar, recuperar e reencontrar nossas memórias da revolução tecnológica da Receita Federal. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe esse episódio com nossos colegas analistas tributários.